No Renascimento, a dança retoma sua importância, sendo muito valorizada pela nobreza. Nesse momento, ela torna-se mais complexa e são realizados os primeiros estudos sobre os seus fundamentos. É nesse período que surge o estilo de dança que se tornará um dos mais conhecidos do mundo, ou seja, o balé. Entre os períodos do século XV e XVI, então a dança ela ganha um destaque na Europa, particularmente em Florença, na Itália, no palácio da família Médici, onde nas festas eram apresentados os triunfos. Esses espetáculos simbolizavam riqueza e poder. Vários artistas conhecidos da época eram convidados a colaborar nas preparações desses espetáculos, nas construções de seus cenários e figurinos, entre eles Leonardo da Vinci. No ano de 1459, em uma festa de casamento, foi apresentado o primeiro triunfo, considerado o germe do balé. No ano de 1500, no Carnaval de Veneza, foi encenado um dos triunfos mais luxuosos, compostos com máscaras bordadas com fios de ouro e pedras preciosas. Cerca de 48 anos depois, Catarina de Médici casa-se com o rei francês Henrique II, levando a ideia de espetáculo de triunfo da Itália para a França. Nessa época, o espetáculo era uma mistura de canto, dança e poesia, e constituía, na sua maioria, desses elementos. Então, a dança ela não estava ainda instituída como uma linguagem própria. Os temas escolhidos eram mitológicos em sua maioria, e o rei ele participava interpretando uma divindade que as pessoas da corte adoravam. No ano de 1581, o primeiro balé da corte, chamado Balé Cômico da Rainha, é encenado. Foi um grande espetáculo que durou 6 horas, com participação de carros alegóricos e efeitos cênicos. A dança nessa época ainda era quase exclusivamente masculina, mas nesse balé começou a participação de algumas damas da corte. Nesse mesmo período, na França, então, os principais e os primeiros fundamentos da dança vão começar a se desenvolver e que vai ser a origem do que vai se transformar mais tarde o balé. Quais que seriam esses primeiros fundamentos? A sincronia de movimentos, porque até então todas as coreografias eram elaboradas em dupla, com casal. E aqui começa a ser composto um grupo de bailarinos, onde 10 a 15 bailarinos deveriam executar os movimentos em sincronia, ou seja, ao mesmo tempo. Outro elemento que vai surgir é a formação com muitos desenhos geométricos. Se não está muito claro para você o que é a formação, nós vamos explicar melhor isso no último módulo. Mas a formação é como os bailarinos se organizam no espaço, ou seja, se é círculo, quadrado, triângulo. E a direção também no espaço, na movimentação da dança, ela vai também enriquecer. Então ela não ficará somente com aquela direção para frente, para trás. Então ela vai ter variações e esse é outro elemento também que nós iremos abordar melhor no último módulo. Continuando aqui então em relação à história. Na passagem do século XVI para o XVII, a dança ainda continuava ligada à situação de festa, porém na Itália ela já se desenvolve como uma forma autônoma de representação, onde não há mais espaço para poesias, deuses e heróis, ou seja, a temática vai mudar. Os personagens eles passam a ser plebeus, vivendo paixões humanas, como retrata, por exemplo, o famoso trio Pierrot, Arlequim e Colombina. E no rastro italiano, a França vai aos poucos retirando também do espetáculo as partes recitadas, substituindo-as pelo canto. Então, nesse período, a dança estava muito atrelada ainda ao teatro e era de uma forma recitada. Daí, nesse período aqui, ela vai começar a evoluir no século XVII, ou seja, no ano de 1600, ela deixa de ser recitada e começa então a ser inserida música, cantos na sua encenação, mas ainda ela não é uma linguagem própria. No ano de 1653, o rei Luís vai proporcionar um grande desenvolvimento para a dança. Ele era um exímio bailarino e ele criou vários personagens para si próprio, como deuses e heróis. A sua primeira apresentação foi com 14 anos. Ele ficou conhecido inclusive como Rei Sol e ele realizava essas apresentações no interior da corte, ou seja, lá no seu castelo. Nós temos aqui uma cena de um filme onde vocês poderão ter uma ideia de como que eram essas apresentações. Esse filme
filme ele foi realizado a partir de fatos históricos, né, registrados sobre essa encenação do Rei Sol. Puissance, plaisir, lumière. No ano de 1661, Luís fundou então a Academia Royal de la Danse, ou seja, Academia Royal da Dança, chamada também de Comédia Balé, que substituiu o balé da corte. E depois, mais ou menos ali entre 1700, a dança ela vai sair dos salões palacianos e vai chegar pela primeira vez aos palcos dos teatros, mas ainda não era como espetáculo isolado. Ela era um complemento de trechos de óperas. Inclusive, Jean-Baptiste Poquelin, ou seja, conhecido como Molière, criou temas para o balé, pois incluía cenas de dança em todas as suas comédias. Então, nessa época, a dança ainda pertencia ao teatro, mas não era ainda uma arte autônoma, né? Mas ela já começa a desenvolver mais as suas linguagens. E os intérpretes que participavam dos espetáculos, principalmente dos espetáculos realizados por Molière, eram ciganos, dançarinos e acrobatas que divertiam a multidão. Então isso possibilitou o surgimento de coreógrafos, que até então no período não existia, e teóricos de dança, que passaram a ensinar em academias abertas a alunos de todas as classes sociais. Então, a exigência de uma técnica refinada para um profissional de dança foi tendo um crescente nesse período. E nós temos Beauchamp, músico e coreógrafo da Academia Royal de la Música da Dança. Ele vai criar as 5 posições básicas de pés para o balé, posições de braços e de cabeças que são utilizadas até hoje, ou seja, a primeira posição, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, quem já tem o conhecimento do balé já consegue perceber que todos os movimentos que são realizados pelos bailarinos, eles estão em algum momento numa dessas 5 posições, né? Então, qualquer movimento de dança, ele tem que estar entre a primeira ou a quinta posição. Já no século XVIII, os artistas vão influenciar a dança de uma forma que o balé nasceu lá da união dos acrobatas, né? Então dos profissionais, onde eles colocaram muita leveza e muita graça, unida com a dança da corte, que era pesada, mas ela também tinha movimentos lentos. Então o balé ele vai surgir desses 2 estilos de dança, ou seja, que era criado nas ruas e depois foi levado para os palcos, e o que acontecia dentro, no interior da corte, né? Então, o vestimento dos bailarinos, ela também estava ligado ao desenvolvimento da técnica da dança. Em 1713, Luís criou uma companhia de dança com 20 bailarinos para a famosa Ópera de Paris. Então eles começam a abandonar os vestidos compridos e pesados. Lá no tempo da Idade Média, no interior então da corte, as vestimentas eram pesadas. Já as camponesas utilizavam vestidos mais leves, o que proporcionava já um movimento mais vertical, ou seja, saltos e giros. Então, nesse momento, o balé começa a ter essa união desses 2 elementos. E os temas para o balé começam a exigir a ilusão de voo. Cada vez mais os coreógrafos, eles têm a necessidade e eles vão criando movimentos
verticais. Só que, devido ainda, por mais que havia já colocado um figurino mais leve, os bailarinos não tinham tanta habilidade. Por quê? Para você conseguir desenvolver uma habilidade, o bailarino conseguir fazer um grand jeté, por exemplo, é necessário ele começar desde criança os movimentos. Fica muito difícil um bailarino conseguir executar movimentos de saltos mais elaborados, começando a sua prática lá depois dos 20 anos, por exemplo. E nesse período ainda não tinha esse costume de iniciar já no momento, com 5 ou 6 anos, essa prática, essa técnica. Então, como que eles faziam para suprir essa falta de habilidade? Os cenógrafos utilizavam alavancas e roldanas para erguer os bailarinos. Então, eles colocavam em volta do corpo do bailarino e puxavam, como vocês viram na cena do filme, o Rei Sol. Então, aqui na cena do filme do Rei Sol, nós podemos ver como que funcionava. Eles suspendiam esse bailarino e ele simulava o movimento do salto. Esse salto, ele conseguiu alcançar o nível técnico sem precisar do cenário do figurino, somente no período moderno. E com isso, então, nós encerramos mais uma aula do módulo Introdução à História da Dança.